Olá, internauta que acompanha o canal do nosso Centro Espírita. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel, esse momento em que nós estamos analisando a série Fonte Viva, trazida pelo Espírito Emmanuel através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. No momento, nós estamos na obra Caminho, Verdade e Vida, na lição 138, cujo título é Pretensões. E aí vamos à passagem evangélica, que diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Isso é de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vamos ao comentário de Emmanuel, comentando cada passagem que ele diz. Ele diz assim, a igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços do Paulo, enquanto outros conferiam privilégio de edificação a Apolo. Apolo era um membro da igreja. Então, havia um conflito na igreja de Corinto. Uns diziam que Paulo era melhor do que Apolo, Paulo melhor do que Paulo, mais importante, o que é muito comum de acontecer nas instituições humanas e também nas instituições espíritas, onde se diz que o expositor tal é melhor do que o outro, esse do que aquele, o diretor tal, o trabalhador tal, e ficamos presos a grupos, acabamos criando dissensões desnecessárias. Por isso, o alerta de Paulo. E aí, o advogado dos gentios, que é Paulo de Tarso, foi divinamente inspirado, diz Emmanuel, comentando o assunto em sua carta. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Na atualidade, continua Emmanuel, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho, através desse ou daqueles trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que, por vezes, chegam ao campo de serviço, exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. Ou seja, vários trabalhadores chegam à casa espírita, ao movimento espírita, e trazem várias informações, traz o currículo, se colocando como um destacado trabalhador do bem, esquecendo que somos um time, nós todos estamos juntos, caminhando para o aprendizado, somos ainda espíritos muito inferiores. E aí diz Emmanuel, a certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. Tudo que nós temos vem de Deus, nós não podemos nos furtar dessa fala de Emmanuel e de Paulo. Toda boa dádiva vem de Deus. Tudo que nós temos é de Deus. Nós somos operários humildes, singelos, servidores que estamos aprendendo. Nós não podemos deixar a persona, o ego, tomar conta do nosso trabalho e do nosso grupo, da nossa casa espírita. Não podemos deixar que esses sentimentos aflorem e ocupem espaço, colocando um acima do outro. Não é esta a proposta. E aí Paulo diz, é interessante, Emmanuel disse, é interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. É o ego. Nós temos um ego inflado. Nós estamos sempre querendo ser melhor do que o outro, se destacar. Olha, eu já sou expositor, eu já fui chamado para ser coordenador, eu já fui chamado para ser passista, eu agora sou médium, estou no grupo médium. Então, essas questões que nós trazemos do nosso passado, de nós sermos melhor do que o outro, de alimentar o nosso ego, a nossa persona, para que no seio da sociedade eu seja alguém de destaque, precisa ser superada. Nós precisamos superar essas questões. Precisamos vigiar esse tipo de comportamento atávico, porque vem do passado, das outras encarnações, para que nós aprendamos a servir humildemente na seara do Senhor,
na seara do Cristo. E aí Emmanuel continua dentro desse diapasão, sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem, que ainda lhe não pertence de modo substancial, raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Eu quero me destacar, mas eu sou falho, cometo erros. E quando os cometo, não assumo. Me escondo atrás de certas inclinações que eu tenho. O que mostra uma contradição de eu querer ser melhor do que os outros, destacar-me, colocar-me acima e esquecendo das minhas deficiências. Ao passo que, se eu me coloco como humilde servidor, como alguém que está aprendendo, que quer estudar junto, quer crescer junto, que assume responsabilidades, todos vão entender que eu sou alguém que tem falhas, que eu sou alguém normal, alguém naturalmente em evolução, que merece todo o respeito pelos esforços que eu estou fazendo para a modificação do meu comportamento, o que não é fácil. E aí, no fim, Emmanuel diz, não te esqueças, o serviço é de todos. Não deixa dúvida. Emmanuel não deixa dúvida. O serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. O que é plantar? Começar a obra, começar um trabalho, fundar uma casa espírita, mas outros vão adubar. Eu costumo dizer, e digo isso há muitos anos, na época ainda que eu dava aula, dava treinamentos na área de gestão, eu sempre disse assim, o cemitério está cheio de insubstituível. Dizia para pessoas que fundam empresas e ficam donas dela, achando que a empresa vai ser sempre daquele jeito. Ou pessoas que estão anos à frente do centro espírita e não deixam o centro espírita andar, crescer, modificar-se, acompanhar o movimento de crescimento. E esses plantam, deram o seu contributo, fizeram as paredes, criaram as instituições, mas agora outros terão que seguir em frente. São outros que adubam esse material. São outros que estão fazendo o centro espírita crescer, o movimento espírita crescer. Então, uns plantam, outros adubam, diz Emmanuel. Ele diz assim, ó, vive contente no setor de trabalho. Vive contente no setor de trabalho. Confiado às tuas mãos. Cada um de nós tem alguma coisa para fazer. E eu tenho que viver contente com aquilo que está confiado a mim. Aquilo que eu assumi de compromisso. Mas nós temos a mania de sempre olhar a galinha do vizinho, né? O quintal do vizinho é melhor. Ou a tua inteligência, e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos segundo o merecimento. Então tá lá, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, mas é Deus quem põe as flores. Ou seja, as nossas pretensões, de acordo com as nossas deficiências, são pequenas, mas são importantes. Ele diz, né? Faz a semeadura. É o homem que faz, somos nós fazendo. Prepara a terra, que é difícil arar a terra. Prepara a semeadura, lança a semente. Mas a colheita é do Cristo. Essas são as nossas pretensões. Servir discretamente, anonimamente, com perseverança, com dedicação intensa ao trabalho, fazendo o que nos compete. O restante é com Deus e com Jesus. Passa lá, dá uma olhadinha nessa lição, reflete. Vai ser muito importante para todos nós e para você. Jesus conosco sempre.